O que você realmente sabe sobre a Rússia? E quanto a Vladimir Putin, o líder que está no poder há mais de 2 décadas? É o seu governo que torna este país único? Ou talvez sejam outras coisas que chamam a sua atenção, como a lendária beleza das mulheres russas ou a mundialmente famosa vodka? Você sabia que sob as ruas de Moscou existe um sistema secreto de metrô chamado Metro 2 e seria destinado exclusivamente à elite política e militar do país? Por trás destes estereótipos, o que realmente existe na Rússia? Este é um país onde você poderia viver feliz e seguro sob Putin? Neste vídeo vamos revelar a verdade sobre a vida na Rússia, explorando como a política, a cultura e a vida cotidiana influenciam a realidade deste país. Fique até o fim para descobrir os segredos escondidos da Mãe Rússia. Para começar, vamos dar uma olhada no mapa. A Rússia é o maior país do mundo, cobrindo uma área de 17 milhões de quilômetros quadrados, abrangendo 11 fusos horários e 2 continentes, Europa e Ásia. Com uma população de aproximadamente 146 milhões de pessoas, a sua língua oficial é o russo e a moeda utilizada é o rublo. A Rússia é uma terra de contrastes, desde as frias tundras siberianas até cidades movimentadas como Moscou e São Petersburgo. Mas o que faz com que este vasto país não seja o melhor lugar para se viver? Vamos falar sobre Vladimir Putin. Desde que chegou ao poder, Putin moldou a Rússia à sua imagem, governando com mão de ferro e permanecendo no poder através de um sistema político que muitos consideram autoritário. Sob a sua liderança, a Rússia assistiu a um aumento da censura, da repressão política e das limitações às liberdades individuais. As eleições, embora teoricamente democráticas, foram criticadas pela sua falta de transparência e manipulação. A perseguição de opositores políticos tem sido brutal. Um dos casos mais conhecidos é o de Alexei Navalny, um crítico ferrenho de Putin, que foi preso e envenenado repetidamente. Na Rússia, a dissidência política pode ter consequências graves, e viver num país onde expressar a sua opinião pode ser perigoso é um fator importante a considerar. O governo de Putin também enfrentou sanções internacionais devido às suas políticas externas agressivas, incluindo a anexação da Crimeia em 2014 e o conflito na Ucrânia. Estas sanções afetaram a economia do país, limitando o acesso a produtos estrangeiros e criando dificuldades na vida cotidiana da população. As mulheres russas são frequentemente vistas no estrangeiro como exóticas e atraentes, mas a realidade na Rússia pode ser muito diferente. Sob o governo de Putin, a cultura sexista está profundamente enraizada na sociedade russa e as mulheres enfrentam frequentemente discriminação no local de trabalho e violência doméstica. De acordo com estatísticas locais, aproximadamente 1 em cada 3 mulheres na Rússia sofreu violência doméstica em algum momento das suas vidas. Além disso, as políticas governamentais não fizeram o suficiente para proteger os direitos das mulheres. Esta lei continua a ser inadequada e as vítimas muitas vezes não recebem o apoio necessário. As expectativas tradicionais de gênero limitam as oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional das mulheres no país, tornando a sua luta pela igualdade uma constante. Embora a Rússia seja um país rico em história e cultura, não é um destino fácil para o turismo. As barreiras linguísticas, a falta de infraestruturas turísticas em algumas áreas e os rigorosos requisitos de visto podem dissuadir os viajantes. Além disso, a imagem negativa do país nos meios de comunicação internacionais, devido à política externa de Putin e às suas tensões com o Ocidente, afetou o turismo. Deve também ser mencionado que a segurança é uma preocupação para os turistas, especialmente em certas partes do país onde o crime, a corrupção policial e as tensões políticas podem representar um risco. A presença de postos de segurança e vigilância constante nas grandes cidades cria um ambiente desconfortável para os visitantes. A vida cotidiana na Rússia também apresenta vários desafios. Embora grandes cidades como Moscou e São Petersburgo possam oferecer uma vida moderna, com acesso a lojas e serviços, muitas outras partes do país estão atrasadas. As infraestruturas são deficientes, especialmente nas regiões rurais, onde as estradas ficam intransitáveis durante grande parte do ano e os serviços básicos, como o aquecimento, podem ser inadequados. Além disso, o salário médio na Rússia é consideravelmente baixo em comparação com os países ocidentais.
Muitas pessoas sobrevivem com um rendimento mínimo, o que afeta diretamente a sua qualidade de vida. A pobreza continua a ser um problema grave no país, especialmente fora das grandes cidades. Sob o governo de Putin, embora alguns sectores tenham registrado crescimento, grande parte da população continua a enfrentar dificuldades econômicas diárias. Se você ficou surpreso com essas informações sobre a vida na Rússia e o impacto do governo de Putin, não esqueça de se inscrever em nosso canal para mais vídeos como esse. Conte-nos nos comentários se você iria morar neste país ou visitá-lo. Continuamos e muito obrigado pelo apoio. Curiosidade número 3. O Oymyakon, o lugar habitado mais frio do mundo. Se você acha que sentiu frio, pense novamente. Oymyakon está localizado na Rússia, o lugar habitado mais frio do mundo. Localizado na Sibéria, as temperaturas no inverno podem cair para 50 graus Celsius negativos, e o recorde mais baixo registrado foi de 67 graus Celsius negativos. Viver nestas condições extremas é um desafio diário para os habitantes desta região remota. Curiosidade número 2. O Transiberiano, o trem mais longo do mundo. A Rússia também abriga a ferrovia mais longa do mundo, a famosa Ferrovia Transiberiana. Este trem percorre quase 9.000 quilômetros de Moscou a Vladivostok, na costa do Pacífico. A viagem inteira dura cerca de 7 dias sem escalas, atravessando 87 cidades e 8 fusos horários. Embora seja uma experiência incrível para os aventureiros, imagine ter que percorrer essas distâncias regularmente, algo que muitos russos fazem devido à vastidão do seu país. Um dos aspectos mais difíceis de viver na Rússia é, sem dúvida, o clima. Grande parte do país tem invernos longos e extremamente frios, com temperaturas que podem cair abaixo de 30 graus Celsius negativos em regiões como a Sibéria. Este clima hostil dificulta a vida cotidiana e a falta de infraestruturas adequadas em algumas áreas agrava a situação. O verão, embora curto, pode trazer ondas de calor extremas em algumas partes do país. Este contraste entre temperaturas extremas torna a adaptação ao clima russo um desafio constante. Curiosidade número 1. O Metro 2 de Moscou, um misterioso sistema de túneis secretos. Aí vem uma curiosidade cheia de mistério. Há rumores de que sob as ruas de Moscou existe um sistema secreto de metrô chamado Metro 2. Este suposto sistema de túneis subterrâneos foi construído durante a era Stalin e seria destinado exclusivamente à elite política e militar do país, a fim de evacuar os líderes em caso de guerra nuclear. Embora o governo russo nunca tenha confirmado a sua existência, os rumores persistem, alimentando teorias de conspiração. No que diz respeito à religião, a maioria dos russos se identifica como cristãos ortodoxos. A Igreja Ortodoxa Russa tem grande influência na sociedade e na política do país. Sob Putin, a Igreja fortaleceu a sua aliança com o Estado, influenciando as decisões políticas e a moralidade pública. Embora a Constituição garanta a liberdade religiosa, as minorias religiosas, como os muçulmanos e as testemunhas de Jeová, enfrentam frequentemente discriminação e perseguição. A Rússia é também um mosaico de culturas devido à sua vasta área territorial e à sua história como império multinacional. No entanto, a diversidade cultural nem sempre é celebrada. O racismo e a xenofobia são problemas persistentes na Rússia, afetando as minorias étnicas que vivem no país. A Rússia também abriga o lago mais profundo do mundo, o Lago Baikal, na Sibéria. Com mais de 1.600 metros de profundidade, este lago contém aproximadamente 20% da água doce descongelada do planeta. A água do Lago Baikal é tão pura que você pode ver até 40 metros de profundidade em algumas áreas. No entanto, este lago também está em perigo devido à poluição e à exploração industrial. A comida e as tradições da Rússia. A culinária russa é rica e diversificada, com pratos tradicionais como o borscht, uma sopa de beterraba, pelmeni, deliciosos bolinhos recheados, e blini, um tipo de crepe russo. Contudo, as opções alimentares podem ser limitadas em algumas partes do país, especialmente em regiões mais remotas, onde o acesso a produtos frescos pode ser difícil. As tradições russas também desempenham um papel importante na vida cotidiana.
Feriados como o Ano Novo e o Natal Ortodoxo são celebrações importantes, mas também o são as festividades locais como a Maslenitsa, uma espécie de carnaval que marca o fim do inverno. No entanto, sob o governo de Putin, algumas manifestações culturais foram restringidas ou controladas pelo Estado, limitando a liberdade de expressão artística. Natureza e vida animal. A Rússia abriga uma biodiversidade incrível, desde as vastas florestas de taiga até as tundras congeladas do Ártico. Espécies únicas como o tigre siberiano, o urso pardo e o lobo vivem aqui. No entanto, apesar desta riqueza natural, o ambiente na Rússia enfrenta sérias ameaças. A desflorestação, a caça furtiva e a poluição industrial puseram em perigo muitas espécies e degradaram vastas áreas do país. Além disso, a vida nas zonas rurais e naturais da Rússia pode ser extremamente difícil devido à falta de serviços básicos e ao clima rigoroso. As políticas ambientais do governo Putin foram criticadas pela sua ineficácia na proteção da biodiversidade e na redução da degradação ambiental. Você ficou surpreso com o que descobriu sobre a Rússia e o impacto do governo de Putin? Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares para que eles também conheçam a realidade de viver neste país. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever em nosso canal para obter mais conteúdo esclarecedor. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos explorando o mundo sem filtros. A Rússia é um país fascinante, cheio de contrastes. Mas, como vimos, viver lá apresenta grandes desafios. Do regime autoritário de Vladimir Putin às condições meteorológicas extremas, a vida na Rússia pode ser difícil e por vezes perigosa. Portanto, antes de pensar na Rússia como seu próximo destino para morar, conheça os prós e os contras. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada pela Rússia. Vejo você no próximo vídeo.